Da primeira vez como tragédia, da segunda como farsa. A qualidade do café é o que a gente vai conversar agora. Só ouvimos a voz do mercado e eles definem o café em dois modos de produção. De um lado, o modo tradicional, descartado, e agora eles vêm com o modo sustentável, né? Eles quem se definem assim. Mas vamos ouvir agora a voz do Nordeste. Também vamos dividir em dois. Eu tomei a liberdade de dividir assim. De um lado, o café sustentável, representando o agro 2.0, e do outro, o cafezinho da vovó. Cafezinho da vovó, representando a voz do povo. A voz do povo. Segundo esses sommeliers, nós pobres não temos paladar apurado para distinguir o que é o bom café. Isso poderia soar ofensivo para algumas pessoas. Não poderia? Eles trazem a sofisticação. Sempre que a classe média está em crise, ela traz a sofisticação para explorar os mais pobres, já que ela teve acesso à cultura, à educação, e nós selvagens não. E esse lixo intelectual que a gente importou de ecologia, como se os povos originários não soubessem, foi absorvido pela academia e eles vêm como se fossem alquimistas da natureza, em que eles fazem uma mágica no solo que muda o sabor da fruta. Lembrando, aqui a gente tem a fecundação cruzada, ou seja, a diversidade de sabores seria infinita, né, que a gente poderia estar obtendo. E a produção é alta. Desse outro lado, a apuração do sabor é feita de forma artificial, com organismos geneticamente modificados. Mas no fim das contas, o que vai determinar mesmo essa sofisticação de sabor, a gente poderia definir de outra forma. Desse lado aqui, a gente tem a indústria. Desse outro lado aqui, a gente tem a fruta no pomar. Uma fruta em casa, né? Tira do pé para comer. E o tal do nordestino é um bicho que tem um faro bom. É um bicho que tem um faro bom. E a gente vai atrás do cheiro e começa a desconfiar de um cheiro forte que está saindo da indústria. Dá a impressão que essa alteração de sabor, essa sofisticação de sabor, talvez não venha da sensibilidade do técnico, o qual a gente não tem capacidade de sentir a mesma coisa que ele, né? Tem uma sensibilidade maior, inacessível a gente. Como a gente saberia? Então a gente começa a suspeitar que essa alteração de sabor seja proporcionada pela indústria, dentro da indústria. E aí eu lembro daquele senhorzinho branco que veio da Europa ensinar pra gente a ecologia. Aparentemente, de uma forma poética, ver a natureza com outros olhos, veio nos ensinar a cuidar dela. E os cursos dele ensinam a melhorar a qualidade da terra, deixar ela mais preta,
porém os olhinhos dele brilham mesmo é quando aumenta a produtividade, né? Ora, não é por falta de produtividade que o mundo está do jeito que está. Ainda que as plantas deem o tanto de planta de fruto que elas dão, alimentaria. Não é por falta de produção. As plantas não precisam melhorar. Precisa ser corrigido quando for explorado, né? Essa transição é porque o método tradicional esgotou o solo, então teria que melhorar. E ele vem ensinar o pobre a extrair mais produção. Essa extração de produção não vai combater a miséria, a fome, não. Apenas vai baratear o produto, pois terá muita oferta de venda e quem compra vai pagar menos, né? A quem trabalha com fruta, verdura, sabe como é. Eles dizem que fizeram um melhoramento genético onde tinha, de um lado, o café robusto, que tem a fecundação cruzada, né? Polinização, que vai aumentar a diversidade dessa planta, muito mais sabores. E do outro lado, a fecundação, a autofecundação, da qual eles terão um controle artificial para aumentar a produtividade, já que a produção desse é menor do que a desse. Então eles descartam esse e usam esse para ter a mesma produtividade, só que de forma artificial e não mais através da reprodução natural. Curioso o ser humano, não é? Talvez o nordestino seja alguém muito cético, que por ser um selvagem, que não tem a sensibilidade do sommelier, não entende. E talvez a gente também não seja capaz de aprender. A gente gosta muito de aprender, mas talvez por ter apanhado demais, o nordestino, o cariri, fica desconfiado. Os estados colocam seu aparato institucional, Embrapa, todo o aparato da agronomia a nosso dispor para nos ensinar a cultivar essa planta, feijãozinho mágico, né? Ou café arábica, da forma correta para que a gente tire mais valor dele. Justamente o que seria seu defeito, que é a autofecundação, a indústria encontrou, na verdade, uma grande qualidade de produção. Veja só, o que seria um defeito ecológico, na verdade é a qualidade. Porque o café tradicional era plantado de uma forma, e esse daqui, obrigatoriamente, você vai ter que plantar de uma maneira mais minuciosa e vai ter que colher grão a grão. E eles vão nos ensinar a fazer isso, porque assim valorizaria mais o trabalho. E aí o odor que vem da indústria começa a feder como um cadáver. Porque a gente começa a lembrar da nossa avó, que não tirava o café com a colheitadeira, o quintalzinho era pequeno, e tirava grão a grão e botava no fogão a lenha.
E a gente começa a suspeitar ainda mais de que, na verdade, o sabor, o aroma e a fragrância sejam obtidos lá na indústria. Porque, tirando o cafezinho no tempo certo, de maturidade, a acidez dele some, ele fica mais encorpado, perdão, lembrando os tempos dos nossos avós, que não viviam de plantar isso. E eles oferecem esse novo empreendedorismo às mulheres, que ela talvez tenha uma pequena propriedade e vai investir no empréstimo para virar roceira, condenando o campo a produzir para fora do país. E o odor de carniça que sai da indústria começa a ficar mais forte. E a gente vai até lá farejar o que é que está acontecendo e ver que na hora de produzir a torra, na hora da industrialização, há uma seleção onde os melhores grãos vão para um lugar e os galhos, a folha, o barro, de repente são torrados e vendidos para os países periféricos. O café que a gente produz e entrega não é o que é devolvido para a gente industrializado. Talvez esteja aí a diferença no gosto, a mágica. E a gente colhe o café da vovó e lá no norte da Europa eles vão beber e a gente fica com o lixo da indústria. Talvez seja isso o que dá o sabor de qualidade ao café. Café da vovó. Talvez a gente seja realmente burro, um ser sem cultura. Porque a indústria acrescenta que não é só a acidez do grão verde, também está relacionado à fragrância de quando eles chegam, o cliente chega numa loja gourmet, uma cafeteria e sente o cheiro do cafezal no ar. De repente eles estão com saudade da fazenda do avô deles. O cheiro do café, do cafezal do vovô deles. E talvez lá no norte da Europa eles estejam também sentindo saudades do mesmo aroma, da mesma fragrância. Pense nisso.